voltando um pouco sobre sobre a Casa de Bonecas. E é algo que foi escrito do século XIX para o século XX, né? E que já deve fazer quanto tempo? A gente tem aí mais de 100 anos, né? Mais de 100? Mais de 100 anos. E a gente ainda vive uma história que está viva no nosso dia a dia. Quantas mulheres têm medo de tomar os seus próprios desejos, perceber que seu casamento já não cabe e viver a sua independência? Eu tenho ainda mulheres que não sabem se ver sem um casamento. O que pode acontecer comigo sem um casamento? E sem um homem, né? E sem a ideia de um homem, porque ela precisa de um homem para ela ser respeitada, ela precisa de um homem para resolver as coisas para ela. Não é, o lugar não tá, o problema não tá dela ter essa necessidade de ter um homem para ela se sentir mais segura. O problema tá dela autorizar a vida dela a esse homem. E aí é o grande problema, porque é muito comum quando a gente vê uma estrutura dessa mal, né, resolvida de casamento, que às vezes fala assim, olha, agora eu vou cuidar de tudo, eu sou o homem da família, você isso, aquilo. Isso às vezes se transfere até para os filhos, né? Então às vezes um filho mais velho de uma mãe viúva, essa mãe quer que esse filho vire um marido, né? Que ele vai resolver todas as coisas. E às vezes ele não tem não é para isso que você fez, mas tem essa cobrança nesse homem de ser esse grande provedor. E essa falta de coragem feminina. E essa falta de coragem feminina tem a ver com a questão econômica, tem a ver com a própria ideia de familiar, meus filhos, o que eles vão viver, poxa vida, como é que vou ser vista perante a sociedade. Tem muito uma coisa de querer ser uma mulher espetáculo, sabe? Tem a ver com essa relação. E também, assim, o ato de coragem para isso é abrir mão de uma série de privilégios, se é que ela tem algum, né? Dentro de uma relação abusiva, que ela acredita que tem, que é uma estrutura. Agora, é muito interessante da gente pensar, né? Muitas mulheres fazem essa saída, né? Mas é muito comum esse abusador arrumar uma outra mulher que ainda está no processo, ainda cuida desse abusador e ainda está com ele. E assim, ele não muda quando ela sai. Ele arruma outra que faz isso. Ela precisa passar pelo processo de mudança. E o abusador, ele aparece, né? Ele aparece na figura de um amigo próximo, ele aparece na figura de um irmão, ele aparece na figura de alguém, algum homem que exerce algum poder perante alguma mulher. E a todo momento a gente tem que estar muito atenta para a gente não estar subjugada a esse processo, né? Então, assim, como uma mulher daquele século lá atrás, que essa peça retrata, quando essa peça foi encenada, a sociedade achou um escândalo isso, porque estava ensinando as mulheres a serem rebeldes perante os seus maridos. Ou seja, temos que ser obedientes. E ser obediente significa que você é uma boa mulher, né? Uma mulher com coragem, ou que faça coisas. E é interessante falar também, né? Eu tô aqui olhando para o quadro da Frida, que é uma pintora famosa, o quanto ela se submeteu ao Diego, né? Então, assim, é uma mulher artista num período histórico, né? Mas, assim, esse amor louco por ele era um homem que nem era assim, super interessante diante dos olhares, mas assim, todas as mulheres, ele traiu ela loucamente, ela sempre o perdoava e ela sempre voltava para ele, porque isso se justifica como um amor. Esse é o grande problema do amor, isso não é amor, isso é totalmente diferente do que é o amor, né? O amor que você tem, um homem quando ama uma mulher ama um homem, é uma libertação, é querer que o outro cresça, é querer que o outro se desenvolva. Não é esse lugar de propriedade, você é meu, agora você vem para cá, isso é meu e agora vem para cá. Então tem a ver com essa perspectiva. Então quando eu falo da Frida, a gente aqui brinca que é sofrida, né? É uma mulher, uma artista que pintou muitas coisas importantes, mas que vivia todo um problema dentro dessa relação com essa paixão desenfreada e de achar que só esse homem vai solucionar o problema dela. Então, se a Frida, né, tivesse caído na real e tivesse, quer saber, se você é uma pessoa que não merece a minha atenção e arrumasse uma outra pessoa, talvez ela tivesse sido bem mais feliz, inclusive na própria carreira. E existe isso também, né? Alguns homens não aceitam que as mulheres ganhem mais, ou que elas tenham mais prestígio na carreira.
Ou o contrário disso também existe, de casos assim, que às vezes a mulher, ela é grande provedora, uma grande executiva, e ela invalida esse homem que cuida dos filhos. E entra numa relação tão abusiva quanto do homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, isso também acontece. De inclusive validar a masculinidade do homem, aí já vem para esse lugar, né? Que existem casos também que são esses, de falar que ele não funciona, ou que ele é isso, ele é aquilo, porque ele não faz funções, entre aspas, masculinas, que é ir trabalhar enquanto... Só que ele estava lá, de repente, sei lá, cuidando do filho. Também é dele. Então, essa mudança de poder e gênero tem a ver com a gente relacionar totalmente e mudar os nossos papéis. Tem uma outra peça também que é importante a gente falar, e no seu tempo que a gente tem, né? Que chama Senhorita Júlia, que também tem a ver com uma ideia de homem e mulher, né? Só que num outro contexto. Júlia é uma aristocrata e está numa noite de São João. Noite de São João na Europa é uma noite que o sol fica até mais tarde e aí as pessoas dançam, elas comemoram e tal, e a Júlia começa a beber muito vinho. Então ela é a dona da casa, o pai está ausente, foi fazer uma viagem e ela está no meio dos empregados dançando. A primeira transgressão de Júlia, como é que ela vai se misturar com os empregados? Mas ela foi dançar e bebeu o seu vinho. Ela chega em casa e aí ela tem um empregado chamado Jean, que é o empregado da casa, e eles começam a conversar, uma sedução, né, nisso. E aí isso cresce muito, e ele fala para ela que ele sempre foi apaixonado por ela. E ela fica muito vaidosa com isso, e ela fala, você então me observava? Você então... Ele falava, eu via todos os momentos, mas eu também via que era impossível ficarmos juntos, porque você é muito melhor do que eu e tal. E aí eles transam, né? É o que acontece na peça. E quando ela transa com ele, a próxima frase dele fala assim, agora você é uma mulher comum para mim. Agora você se tornou qualquer uma, porque antes você era uma mulher idealizada e era aquela que eu não atingiria. Olha a quantidade de questões relacionadas a isso. E agora que você transou comigo, você se tornou uma igual, então eu não valorizo mais a mulher que você é. Ela, ao escutar isso, ela se sentiu profundamente mal, porque ela pensou que estava lidando com um homem e ele era um outro homem. E aí ela viu que a classe social dela, né, por mais que ela tivesse poder econômico, ele tinha o poder do gênero. Que ele era um homem jovem, empregado, que ficou com a patroa. Então, o que acontece? Ele vai articulando isso de tantas maneiras e a culpabilizando por isso e colocando que ela era uma mulher que não tinha que ter se envolvido com ele, porque ela tinha, sendo extremamente abusivo com a Júlia, que a Júlia desiste. E ela fala assim, não, eu tenho que ir embora, é muita vergonha ficar aqui, né? E chegando até, né, eu não vou dar o spoiler da peça, mas assim, há consequências seríssimas dela se sentir tão inadaptada, tão fora e tão, assim, tão não mulher nisso que ela decide e fala assim, não, eu não tenho que existir mais, porque é péssimo eu existir. E a gente vê nesta peça, que também é desse período histórico, é um drama burguês, também está relacionado a isso, a figura da Júlia com todo o seu ímpeto da juventude, toda a sua vontade de existir e, né, transa com o empregado pelo ímpeto de realmente disso e acreditando que de repente aquilo podia ser amor, faz com que esse abusivo apareça. E ela diz numa frase da peça, por favor, diga o que eu tenho que fazer, porque eu não sei o que fazer. E aí quando uma mulher, no caso Júlia, autoriza que um homem diga para ela o que ela tem que fazer, ela se colocou totalmente no local de ser abusada. E isso é muito grave nessas duas obras dramatúrgicas que eu estou colocando, né? De esses papéis masculinos executados dessa forma abusiva e trazendo para o mundo de hoje, né? São peças que são de muito tempo atrás, é muito comum mulheres falarem assim, não, mas o meu marido, eu vou perguntar o que ele acha. É como se ela não tivesse a autonomia de ser uma mulher que decide. Nós não somos educadas assim, né? Nós somos educadas às vezes para obedecer. Respeite, respeite, respeite. Então, a gente tem que respeitar tanta gente e a gente nem sabe às vezes que a gente acha, fala assim, tá, eu tenho que respeitar todo mundo, mas peraí, eu tenho que me respeitar? A gente não escuta, se respeite. Não permita que isso aconteça, né? Não deixe que isso, pare no momento que isso, a primeira vez, isso for acontecer. Então, eu acho que é bem essa ideia que o homem tem de ter poder sobre aquele mais fraco.
Com relação às crianças, elas estão literalmente na linha de frente disso, porque são menores, né? E são cuidados por esse pai ou essa mãe que estão também no nível de paciência nenhum e que talvez estão se deparando pela primeira vez ou ter que conviver de uma forma mais intensa com essas crianças. Criança dá trabalho, criança exige tempo, criança exige todo esse lugar. E é, de novo, o mais fraco dessa relação e o mais forte que vem. Eu lembro de uma vez que estava dando um exercício para uns alunos e aí a ideia era de trabalhar opressor e oprimido, né? E aí teve uma cena que chegava o pai, ele estava nervoso, ele brigava com a mãe brigava com o filho vinha e chutava o gato. E aí o gato ia para a rua e lá o gato pegava e maltratava o cachorro. Então a gente vê que essas estruturas a gente não vai resolvendo, isso vai indo de cima para baixo. Esse pai está nervoso, por que ele tem que maltratar essa mulher? E por que essa mulher tem que maltratar o filho? Então, por que as pessoas não conversam? Esse espaço da parada para conversar. Garanto que tem muita gente em isolamento que está isolado, cada um consigo. E sem conversar, sem aproveitar o momento de estar junto. Que eu acho que, por eu ter ficado muito tempo só, né? Eu queria estar junto. E aí, por conta disso, eu falei assim, nossa, olha só, né? São pequenas coisas que a gente vai passar a valorizar, eu acho, que é um encontro que é muito importante e que a gente às vezes perde ele por a gente estar tão imbuído de todas as outras questões. E eu digo, né, eu sempre disse em aula, inclusive você estava em aula e você via isso, que eu falava assim, a arte e a terapia que vai tirar a gente da loucura. É um grande momento. Arte, terapia e religião. A arte, a terapia e a religião, que são as 3 coisas que vão tirar a gente da loucura. Porque vão fazer com que a gente se humanize. Mesmo, ou você se humaniza, ou você se humaniza. E por quê, né? Justamente por conta de uma construção, de um patriarcado que ele não funciona mais. A gente tem que lembrar que assim, o patriarcado, a gente tem uma onda de mais ou menos 4 mil, 5 mil anos de estruturação desse modelo que a gente está vivendo hoje, que existem outras consciências e outras formas de você conseguir, de você estruturar uma família, né? Como você citou, quando nós estávamos em bandos, em comunidades, tribos, né? Os homens eles cuidavam mais da mulher. A mulher normalmente a gente está falando de 16 mil anos, mais ou menos, nesse tempo. Mas a gente tem uma história de Homo sapiens de 300 milhões de anos, não é isso? Sim. E a gente só tem 4 mil anos de patriarcado. Só 4 mil. 5 mil, né? 4 mil por ali. Então, a gente tem uma memória biológica e afetiva muito forte desses tempos onde nós ainda contribuíamos juntos, né? E tem um aspecto muito interessante que, em grupo, a mulher ela só ficava grávida de 4 em 4 anos. Porque eles cuidavam dessa mãe e como a criança amamentava mais ou menos até esse período, ela criava... ela não tinha muitos hormônios femininos, né, porque ela estava amamentando, então eu acho que a progesterona baixa, toda essa questão. Então ela tem um nível fértil muito baixo sobre essa perspectiva. Então para ela engravidar de novo, demoraria 4 ou 5 anos para ela ter filhos e essa comunidade cuida dela, vai cuidar dessa criança, esses filhos, esses homens, né, e a todos se sentem pai, né? Exatamente. Então tem uma conexão muito forte, né, do que a gente vivia antes e como que foi a evolução desse pensamento linear. Acho muito bacana isso que você trouxe, até outras questões que vieram aí. Mas tinha uma outra perspectiva. Peraí. Eu sou muito metralhadora, como você falou. Não, você trouxe várias coisas bacanas. Gente, que legal, que legal. Mas tinha uma coisa sobre a desigualdade que você me trouxe. As relações de poder, a desigualdade. Lembrei. Dentro
do drama burguês, dentro do teatro, dessa perspectiva, e tem a ver também com as mulheres, né, que são acostumadas a viver com os seus homens, sim, que são agressivos e que são abusivos. Eu percebo que dentro dessa construção teatral, e que também tem um aspecto romântico que nos pega no dia a dia, que o teatro ele é conectado com um conflito. Sim. Né? Sem o conflito, sem o drama, sem essa perspectiva, a peça não pega, as pessoas não entram. Principalmente o drama burguês, que é o que a gente está falando. E eu percebo muito isso na vida das pessoas, nessas relações que a gente fala abusiva, que a mulher ainda vive esse conflito, espera que o homem de alguma maneira, sim, vai mudar, sim, e é isso que faz a pessoa funcionar. Sim. Né? Ela funciona a partir de um conflito. Sim. E na verdade é bem importante a gente pensar em duas coisas que eu ouvi uma vez na minha vida que são muito importantes. A diferença entre conflito e confronto. Quando você tem um confronto, você está confrontando um com o outro, cada um tem a sua opinião, cada um fala o que acha e ninguém conversa. Né? Inclusive não tem uma conversa, por exemplo, se estou eu e você em confronto, eu vou achar o que eu acho, você vai achar o que eu acho, o que você acha, e ninguém se escuta e nada acontece. Quando a gente tem uma relação de conflito, o conflito, ele por si só, ele é um embate que vai e volta na gente. Eu estou discutindo com você e eu vejo, nossa, mas realmente e eu? E eu? E eu? Então o conflito, ele faz com que a gente, ao repensar o conflito, a gente repense o nosso lugar nele. E o nosso lugar nele é, poxa vida, eu tenho que sair desse lugar ou eu me mantenho nesse lugar? Isso é uma situação de conflituosa. Eu continuo com esse casamento abusivo, com essa relação abusiva, ou eu saio dela? Eu entendo esse homem, então essa relação conflituosa, ela compreende uma ação. O confronto não necessariamente. O confronto eu falo, ou eu brigo, eu me desentendo, mas a relação de conflito, de você estar em conflito consigo mesmo, por isso que eu disse que a grande importância aí que a arte dá, e a própria terapia, e a religiosidade, e a espiritualidade, né? A gente começa a parar para pensar e falar assim, nossa, é o que vai fazer com que eu pare para pensar, me estruture e faça alguma coisa. Então, o drama burguês, ele está relacionado a conflitos familiares que são estabelecidos e dados numa crise, né? No caso dessas duas mulheres que eu acabei relatando, a crise delas, uma delas com relação ao marido que ela não conhece e está sustentando a casa de bonecas, e a outra percebendo que ela tomou uma atitude sexual inadequada e foi subjugada, e se sentiu inferior e precisou ser dominada por um homem, a gente começa a perceber que essas duas mulheres, elas fazem algumas viradas, que não são a que a gente gostaria, mas elas tomam alguma atitude. Mesmo que a atitude da Júlia seja obedecer ao Jean, ela não aguenta a presença do pai chegando. É quando o pai está chegando que ela vai ter que expor toda a sua vergonha. Então ela fala que tem que sumir o quanto antes desse pai, que também vai querer subjugá-la e vai julgá-la e vai fazer coisas assim. Então, e no caso da Casa de Bonecas, quando ela decide ir embora, ela tem uma decisão muito conflituosa entre ela, fico ou vou, e ela vai. Então, o estabelecimento da crise, ele é um bom estabelecimento, é um grande momento para a gente tomar uma atitude. Então, por exemplo, se eu percebo, às vezes, que se está acontecendo 40% de aumento na violência contra a mulher dentro desta casa, esta mulher tem que permanecer nesse casamento? Essa é a primeira pergunta. Esse homem realmente ama essa mulher? Ele sabe o que é estar que ela também está sofrendo tanto quanto ele sobre isso. Mas por que ele está autorizado socialmente a ser agressivo? Ou, né, a gente vê aumento de 40% no caso de violência contra a mulher, e algum caso aumentou de violência contra o homem? A gente entra nesse lugar que quando se estabelece o conflito desse drama dentro dessa casa, essa mulher vivenciando essa experiência, com os seus filhos inclusive, é o momento dela parar para pensar se ela tem que mudar. Uhum. E aí precisa ter o ato de coragem. Porque quando você resolve um conflito, você tem que ter coragem para assumir a sua ação, que é tomar uma atitude. E normalmente o que acontece, eu vou deixando para lá, eu vou compreendendo, coitado, ele está nervoso, mas você também está, e você? E você? Aí todas dizem que é difícil, eu concordo. Concordo que é muito difícil sair de uma relação abusiva, concordo que é muito difícil, hoje eu vivencio uma relação abusiva, eu sei o quanto que é difícil, porque
é um homem tão manipulador que ele faz com que a gente acredite que a culpa é nossa, ainda tem isso, né? Acho que toda mulher já passou por isso em níveis diferenciados. Mas quando se chega nesse lugar de ela ter a consciência que aquilo é um problema, eu acho que é aí. Quando Nora tem a consciência da casa de bonecas, que ela não tem que estar naquela casa, e a Júlia tem a consciência que ela teve uma atitude... A Júlia não é um bom exemplo. É isso que eu falo. Júlia não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo porque eu li esse Não é um bom exemplo. E o final dela é muito trágico. Mas é o moral, né? Porque a mulher que deixa os seus instintos vir à tona, ela tem que ser castigada, né? Então, mas a gente está falando de algo muito precioso, muito que é a precioso. Sexualidade, a virgindade. Com certeza. Né? Então, pode dar um spoiler, não precisa ficar com medo, Posso? não. Pode. Então, e aí o que ela, por exemplo, por ter vivenciado toda essa experiência negativa, ela decide não existir, né? Quer dizer, como... Essa culpa toda, quer dizer, ela tem o seu primeiro rompante sexual e ela se sente uma mulher, ela se sente desejada, ela é jovem e a partir do momento que ela faz isso, ela desiste de viver? Ou seja, vamos pegar a sexualidade feminina mais uma vez nessa história e vamos cortar ela, porque uma mulher não pode ter autonomia sexual, ela não pode decidir que ela quer ficar com o empregado da casa, no caso da peça, fazendo isso, fala sobre isso, e ela tem autonomia sobre isso, porque ele passa a desvalorizar a Júlia também, porque ela também desce psicologicamente a esse lugar. Se ela se tornasse ainda superior a isso, ele falava assim, nossa, olha só, ela ainda é uma mulher que ele admirasse. Então eu acho que está nesse lugar, quando eu falo que a Júlia é um mau exemplo, é nisso, porque ela não luta. Então, falando um pouquinho de exemplos de mulheres, ou histórias de mulheres que conseguiram transcender esse patriarcado. Ai, acho que a gente tem muitas delas que conseguiram fazer isso. Eu acho que eu não digo transcender totalmente, né? Porque a gente depende diretamente do homem, né? Que entenda. Eu acho que muitas mulheres, artistas casadas com homens que entendam isso, né? Principalmente a gente pode... Por exemplo, é mais comum a gente ter exemplos ruins, sabia? Sim, claro. É mais como, eu acho que tem que falar, antes de falar de um exemplo interessante, eu acho que a gente tem que falar de um que é a Elis. Sabe, a Elis, ela queria simplesmente cantar e ela queria ser uma mulher mais vanguardista, mas ela casou com homens tão exploradores e abusivos que hoje ela faria muito sucesso, ela conseguiria, né, ela com ela mesma, ela conseguiria ser essa mulher empoderada que ela era naquela época. Mas na época que ela vivia, os homens eram tão... machistas a tal ponto que eu acho que aí, e claro, a história dela, né, do final dela tem a ver com essa quebra dessa relação e ela acaba indo para esse caminho, né. Eu acho que a gente pode dar, acho que um exemplo da Simone, né, Simone de Beauvoir, eu acho que é um bom exemplo, né, que tem uma relação de troca realmente, aí com a questão da própria intelectualidade e escrevendo também, então se colocando num local de destaque tanto quanto parceiro, eu acho que é um bom exemplo e acredito que, por exemplo, quando a gente tem mulheres que são artistas, sabe, porque ou trabalham com música ou com teatro, que tem parceiros que entendem também esse trabalho, tem, né, algumas mulheres que são professoras, né, e que às vezes trabalham à noite, dando aula à noite. Tem alguns homens que não entendem esse tipo de trabalho. Fala assim, como assim você vai trabalhar à noite? Você vai dar aula à noite? À noite é o local onde você está em casa. Então, quer dizer, por que você é casada com uma pessoa que fala isso? Por que você relaciona com alguém que fala isso? Né? Eu acho que o exemplo dela, eu acho que seria da Simone, enfim, dessa questão da própria troca específica com um parceiro e muitas outras mulheres anônimas também que acabam conseguindo fazer essa transposição. Né? Eu acho que talvez a gente precise conhecer muito mais a vida privada dessas pessoas para a gente poder ver se realmente o que elas dizem que está acontecendo acontece. Sim, sim. E como você acha, né, tirando um pouco dessas ideias, como que você acha qual seria um bom lugar de integração com esse masculino, com esse feminino? Qual uma solução? Eu acho que a primeira solução é a consciência, sabe?
A conversa da consciência. Quando eu digo para um homem que ele está sendo inadequado, primeiro tem um jeito de eu falar, claro, né? E que ele está sendo abusivo, eu preciso mostrar para ele que isso não é adequado. Porque para ele está natural. Quando eu sou uma mulher vivenciando essa experiência, eu tenho que ver que isso é um problema. Então, também é um processo de consciência. Como a gente faz essa conscientização? Eu acho que com a conversa, com o diálogo, com a educação. E também trabalhar esse homem no seguinte sentido, que ele não vai deixar de ser homem porque ele é mais educado, porque ele é mais gentil, porque ele trata a mulher como uma pessoa. Ele tem que entender que essa masculinidade frágil, que é, nossa, qualquer coisa abala uma masculinidade no Brasil, né? É muito difícil, quer dizer, o cara não pode usar uma máscara cor-de-rosa, porque vai deixar de ser homem. Quer dizer, que masculinidade é essa? Muito frágil, né? Eu ouvi isso outros dias, achei um absurdo. O cara prefere não usar a máscara, porque é cor-de-rosa. E daí? Como se cor fosse definir alguma coisa. Enfim, mas... e acho que tem a ver com isso. Esse homem ficar mais... perceber mais que, sabe, ele é uma pessoa e que ele está lidando com uma mulher também que é uma pessoa, só que para isso esta mulher também precisa querer um homem que seja, que tenha, que não seja esse cuidador. As mulheres precisam sair desse lugar de serem cuidáveis. Elas precisam colocar no lugar que elas são adultas capazes, que elas podem estar próximas e parceiras e que elas não precisam de um homem para cuidar delas. Seja em qualquer nível, entende? Então, acho que aí a consciência e a conversa. E a educação, com certeza. Sim. Talvez a gente tenha que voltar um pouco no tempo e relembrar quando ainda nós divinizávamos o Deus Pai e a deusa mãe. Sim. E eu tô contando isso porque a gente chegou, a Sandra chegou aqui e falou assim, nossa, que bonequinho, tão bonitinho eles, você vai gravar do lado delas. E isso tem a ver com as estruturas, né? A religião, a política e a sociedade, eles são intrinsecamente juntos. Sim. E a gente acha que esses 4.000 anos foram únicos na nossa vida. A gente tem tantas histórias, estruturas e modos diferentes, né? A gente precisa se lembrar, né? Que houve um tempo em que o homem e a mulher se respeitavam mutuamente. Eu acho que houve um tempo também que a mulher, ela era colocada no local de destaque. Sabe, ela não era subjugada, porque, poxa vida, você é uma pessoa numa sociedade, como é que uma mulher gera uma vida? Que poder é esse que ela tem de aumentar uma população? Que poder é esse que ela tem de gerar isso? Então, eles perceberam, né, socialmente, que se as mulheres elas continuarem a ter tanto poder, como assim? Como é que a gente vai ter poder se a gente, né, se a gente não gera vida? E aí eu acho que foi aonde a gente entra. Quando a gente quebra, né, e coloca esse feminino subjugado, a gente perde muita coisa. Porque é o que você acabou de colocar, né? Uma relação de igualdade de gênero, ela é possível, ela até passa a ser utópica. A gente hoje tem uma educação de educar sem gênero. Então, a gente está discutindo essas questões, que independente de ser menino ou menina, né? Mas está tão ainda enfronhado e colocado na gente esses papéis que às vezes uma mulher vê um homem mais sensível, já julga ele que ele não é tão homem, ou uma mulher um pouco mais assertiva, já julgam ela que ela não é tão mulher. Gente, o que é ser homem, o que é ser mulher? E para isso eu tenho que contar uma coisa um exemplo que me toca muito. Em uma escola que eu vi, é quando uma garota e um garoto eram amigos, né? Juntos eles eram amigos. E ela andava com esse garoto e ele andava com ela, tranquilo. Só que diziam, né, que a menina era um pouco mais assertiva, mais menino. Se é que a gente pode definir isso. A professora decide, com a autorização dos pais, fazer essa menina virar uma mulher, ser mais menina. O que fazem com essa garota? Ela tinha 8 anos. Ela fala assim, coloca ela sentada numa cadeira e fala assim, agora você vai aprender a ser uma mulher. Bom, um bando de badulaque na menina, a menina sem saber o que está acontecendo, né? Coloca batom na menina, põe um monte de badulaque, um monte de coisa, nisso chega o garoto e fala assim, ué, você é uma menina? Porque ela estava toda fantasiada de menina.
E ela falou assim, eu sou. Daí ele falou assim, ué, mas então você não é mais a minha amiga? Porque eu não posso mais ser amigo de você porque você é uma menina. Então, para ele, ela era tão legal, ela era uma pessoa. E essa professora achando que estava fazendo a melhor coisa do universo para essa garota. Gente, isso é uma violência. Primeiro, ser uma mulher não é o badulaque que usa e o batom que usa ou a quantidade de coisas que está ali. Era uma garota, era uma menina. Ela só queria se divertir. Eu era uma menina que brincava com os meninos porque era muito mais legal. Tem muita coisa de desbravar, ir atrás das coisas. E as meninas são sempre domesticadas, coisas dentro de casa, internalizadas. Então, isso tem muito a ver com o que a gente está discutindo. Coloca-se uma outra mulher, que é uma adulta, com autorização dos pais, dentro da escola, que faz isso com essa menina. E todo mundo achando que está acertando. E imagina o que essa menina sentiu quando ela ouviu o amigo dela falar que não gostava mais dela porque ela era uma menina. Depois ela se desfantasia toda e o garoto olha para ela e fala assim, agora você é você, né? Entendem aonde a gente chega? Então, cobra-se um papel de domesticação e, ao mesmo tempo, se cobra-se do homem esse processo de... Ele já está autorizado só porque ele é homem, a ser o que ele quiser. Ele nasceu autorizado. E a mulher, ela tem que ir meio que respirando, falar, eu posso existir? Posso existir, eu tenho esse espaço, eu não tenho esse espaço. Somos julgadas por sermos também mais loucas, desequilibradas, emocionais, que não somos pensantes. Então, é porque viram que temos poder. Eu acho que eu gosto dessa teoria, viram, né? Eu fui num casamento um dia, um casamento de matriz africana, e que era tão bonito, um momento específico desse casamento, o noivo e a noiva, eles reverenciam a mãe desse casal, né? Estando aqui ou não, para agradecer que aquela mulher trouxe aquela vida. Olha a diferença, né? Eu olhei aquilo me tocou tão profundamente que eu ia gostar muito que eu me casasse com alguém e essa pessoa fosse reverenciar a minha mãe e agradecer por ela ter me trazido ao mundo. É claro que meu pai está presente, né? É claro que ele também tem, né, a sua função ali, mas, poxa, eu nunca tinha visto isso num outro lugar. E a importância de valorizar aquela mulher que me trouxe a vida. Porque a vida é uma só nesse contexto, né? E essa pessoa que vai viver, ela tem a oportunidade de me conhecer, porque minha mãe quis que eu existisse. Então, é por isso que eu digo, perceberam que as mulheres têm muito poder, colocaram elas dentro, né, porque o poder de gerar vida é um poder muito grande, domesticaram, prenderam, cercearam, colocaram uma série de regras de conduta, comportamento, porque precisamos ser dominadas. E isso reverbera até agora. A clássica história daquele homem puxar a mulher pelo cabelo, né, o homem da caverna, de dar uma paulada na cabeça dessa mulher e puxar ela pelo cabelo, aquilo é tão agressivo e as pessoas riem desse desenho, né, que fica puxando. Aí você fala assim, por que ele se sente autorizado a dominar? E aí a gente tem toda a ver com a questão da sexualidade, que é outro assunto. É outro assunto. Não, já é outro assunto, olha. Eu sou um terremoto, né? Eu nem consegui fazer todas as minhas perguntas. Eu falei bastante. Falou super, mais do que eu esperava até. Eu sempre falo que essas conversas, esses diálogos, eles abrem outras questões, sim, outros universos. Por mais que a gente fique ali, vamos falar sobre isso. Quando a gente chega aqui, acontece de uma outra maneira. E o mais triste de eu te falar de todas essas duas peças é que são homens que escreveram, né? A gente tem poucas dramaturgas, poucas diretoras, poucas mulheres na liderança. Sabe? E assim, diretoras de teatro, poucas. Dramaturgas, poucas. Compositoras, poucas. As mulheres parece que não querem se colocar em situações ou têm dificuldades, que realmente é um meio mais difícil de você conseguir ser respeitada por ser mulher. Né? Então muitas colocam pseudônimos de homens para poder existirem, muitas escritoras fizeram isso, né? Até porque uma mulher intelectual, ela não é uma boa esposa, porque ela pensa muito, né? Então tem que casar, né? Um pouco essa perspectiva, né? Então acho que é muito por aí. Então eu me sinto privilegiada de estar podendo falar sobre esse assunto, sendo uma mulher, né? Com uma atividade intelectual e artística,
com autorização familiar para isso, se é que eu precisava disso, mas tem essa coisa de uma família que também abarca, de ter um parceiro que também me estimula, porque muitas de nós não tivemos essa oportunidade. Muitas nem percebem que podem ter essa oportunidade. Então eu acho que é muito importante a gente saber que a gente pode desenvolver trabalhos também que não são só relacionados a questões do cuidado. As mulheres na ciência, por exemplo, né? Que aí, por que vão se preocupar com as nossas questões de saúde se são os homens que estudam? Sim. Então, eu ia ser um pouco dramático, eu ia falar assim, traz uma dica, traz uma palavra para essas mulheres, eu nem precisei, você já trouxe. Eu acho que a gente está numa conexão assim, você pensa, eu captei e já respondo. Isso é ótimo. Eu acho que eu já tô nessa, assim, né? A conexão tá bem feita no nosso Wi-Fi aqui entre eu e você. Sandra, muito grato por você não cruzou São Paulo, porque a gente mora aqui nos bairros. Descobri que moramos perto, somos vizinhos, mas dentro dessa pandemia, a gente está cumprindo aqui esse afastamento social. A gente nem deu abraço, beijo, mas a gente está... A gente fez assim, de namastê, isso. Longe. Então, muito grato por você ser corajosa e vir aqui na minha casa para trazer essa palavra que é tão importante. Quantas mulheres podem, né, absorver e perceber que elas podem, que existem outras formas de ser mulher, outras formas de ser homem, um outro campo que pode existir na vida delas, como você trouxe. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando por um assunto tão importante, porque eu posso estar falando por muitas de nós, né? E com certeza atravessar a cidade para estar aqui atravessar em mim também uma coragem de vir me colocar como mulher. Então, e pensar em todas essas coisas, e discutir todas essas questões e questionar, né, a nossa presença no mundo. A gente também pode ser tudo que a gente quiser. A gente não precisa de autorização de homem nenhum. Nunca precisamos. Colocaram na nossa cabeça que a gente precisa dessa super obediência. Então precisamos estar em cargos de liderança e exercer eles. Sem medo de... Porque temos nós mesmas para nos apoiar e homens também que vão nos apoiar quando forem chamados também nesse lugar para eles virem nos apoiar. Porque às vezes o homem chega para apoiar apenas porque ele acha que a gente precisa de apoio e às vezes está lá segurando, a gente está conseguindo. Né? Então eu agradeço muito também pela oportunidade de estar aqui e nessa casa com uma energia muito legal, muito gostosa, né? Os vizinhos bem animados, né? E poder colaborar com alguém, acho que é sempre muito importante. Muito grato. Obrigada.